Olha, meninas, eu alinhavei as costuras do forro, eu vou deixar todas juntas, a parte de lateral e etc, etc, menos o ombro, porque a parte externa eu vou deixar as costuras todas abertas, porque se eu colocar tudo virado para um lado só, fica muito grosso, né? Porque é um tecido que é o tweed, ele já tá entretelado, então ele tá bem grosso. Aqui, para eu firmar aqui, aonde eu encontro, tá vendo? Do forro com o revel, eu vou passar uma costurinha aqui para segurar, tá? Como o forro é um tecido bem levinho, ó, vocês vão entender. Calma que vocês vão entender. O que eu fiz aqui. Então, eu passei, ó, ficou imperceptível, porque eu passei bem na costura, tá vendo? Aqui em cima. Daqui dá pra vocês verem. Eu passei aqui, ó, pra segurar essa costura pra lá e essa pra cá. Ou seja, a borda pra lá e pra lá. Aqui não tem problema que a gola vai segurar. Então, isso daqui vai ficar no lugar certo. O ombro aqui, né? Eu vou passar o ombro direitinho, aqui, ó. Então, eu vou, né, vincar uma costura pro lado e pro outro. É o único lugar do forro que eu vou abrir as costuras, tá? Pra não gerar caroço. Agora já tá todo alinhavado, ó. A minha cava já tá alinhavada. E agora, simplesmente, eu vou costurar. Eu geralmente começo, né, pela axila, né, pela cava, pela parte baixa da cava. Eu jogo as duas costuras, quando eu vou fazer costura junta, né, as bordas juntas para um lado só, eu jogo de cá pro lado de cá e da manga pro lado de lá, para não ficar as duas viradas para um lado só e ficar caroço, né? Então agora, tá dando pra ver? É, tá. Agora nós vamos simplesmente pregar a manga. Que já tá alinhavado e isso facilita, né? Aí aqui onde tá o embebimento eu vou acertando, vou vendo se tá certo, do jeito que eu quero. Eu sempre gosto de passar a costura com a parte franzida pra cima, né? A parte do embebimento. Porque aí eu vou vendo e vou acertando, né? O franzidinho, com auxílio de uma agulha ou de um alfinete assim, pra não ficar mais franzido de um lado do que o do outro. Eu vou acertando assim, ó, com o próprio... Opa, quase que mascou. A linha do... Ei, mas só eu mesmo, hein? Eu não tinha cortado a linha a agulha. Tá uma agulha aqui pendurada. Deixa eu cortar essas linhas aqui também. Aqui. Aí a linha do embebimento. Depois eu corto aqui. Né? Vai virando. Vai virando. Vai virando. E chegamos aqui. E pregamos a manga, perdão. Eu ando, não sei se é por causa da idade ou se eu já tô começando a chegar lá no Alzheimer, eu ando tendo dificuldade para formular uma frase inteira. Então eu começo a formular uma frase e eu esqueço a palavra que eu ia usar, sabe? Aí, só por Deus. Aí eu fico assim, o que eu ia dizer mesmo? Aí quando eu vejo, eu tô dizendo outra coisa completamente diferente daquilo que eu queria dizer. Não é legal isso não, né? Sei lá. Meu pai teve Alzheimer, meus avós, todo mundo. Então, ó, gente, vocês veem que eu tô começando a ficar caduquinha, né? Porque eu vou ficar fazendo esses vídeos e dando assessoria pra vocês enquanto eu der, né? Enquanto a saúde der, né? Se eu, de repente, vou estar aqui assim, falando uma coisa, fazendo outra, começando de um jeito, terminando de outro. Toda caduquinha. Ó, pregamos a manga do forro, né? Que é a manga do forro. Já tá aqui, né? A atenção é que aqui eu abri a costura para isso daqui não ficar muito grosso, né? E aqui, né, no forro, eu posso prender agora a ombreira no forro ou no corpo. Eu costumo prender no corpo. Por quê? Porque se é no forro, o forro ficar deslocando para lá e para cá, o que que acontece? Essa ombreira que era para estar aqui, quando vê, ela tá aqui, né? Ou tá lá. Então, no casaco, eu ponho no casaco, tá? Então, aqui já tá... O nosso forro praticamente está pronto, né? Só depois, quer dizer, falta a outra manga aqui que eu vou pôr.
falta só depois encaixar. E uma coisa que eu fiz foi selar, né? Quando você for selar, gente, eu selei aqui com o isqueiro e eu fui fazendo assim, né? Mas ó, vocês cuidado, se vocês veem que deu assim, ó, acendeu um foguinho ali, você sopra na hora. Porque senão você vai, isso daqui tem que ser muito delicadamente e você tem que ir, né, prestando atenção nisso daqui, tá? Quando você for selar o forro, a barra aqui, ó, do forro, tem que tomar cuidado, porque, né, pega fogo, tem que soprar, certo? Porque senão quando você vê, menina, o fogo foi, acabou tua peça. Então, meninos e meninas, vamos lá. Vamos começar, né, aqui, a parte agora, fechando a parte da frente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar a pence, né? Então, aqui já tá fechada. E eu vou pegar a outra parte, né, da frente e vou fechar com vocês. Então, o que que você faz para poder coincidir a pence? Você pega, né? Você tá vendo ali, ó, tá marcado, que eu já marquei, ensinei vocês a marcar. Você pega aqui aonde é o final dela. E coincide as duas partes aqui, o final dobrou, né? Aí você pode colocar os alfinetes e acertar, certo? Então, você vai fechar assim. Então, você vai coincidir os dois pontos aqui, coincidir aqui, dobrar e nós vamos passar a costura aqui, tá? Então, é a primeira etapa que nós vamos fazer nas duas partes. Depois, o que que eu vou fazer? Vamos por partes. Vou pegar aqui, venho aqui na câmera, então vamos fechar a pence. Cadê? Eu gosto de começar de cá pra cá. Não tem problema se você começa daqui pra lá, tá? Tem pessoas que preferem começar de cá pra lá. É questão de jeito, de costume, não tem... Ah, tem que ser dessa forma, tem que ser daquela. Não, não tem, tá? É do jeito que você achar mais fácil pra você. Cheguei aqui, eu dou um retorno. Pra eu dar esse retorno, antes de eu trazer a agulha pro lado de fora aqui, eu já dou o retornozinho e venho, tá? Então, aqui tá pronto. Fechamos a pence. A pence tá aqui, fechadinha, toda bonitinha, certo? A pence, ela vai ser jogada pra baixo, né? Ela vai ficar pra baixo. E agora, uma vez, né, as duas partes da frente, já com a pence. Aqui, ó, as duas partes da frente estão com a pence. Então, eu vou agora deixá-la em outro aqui. Agora, eu vou pegar as duas partes das costas, ó. Parte das costas, lembra que eu pus uma costura no centro das costas? Você pode optar por não pôr a costura no centro das costas, tá? Eu pus por quê? Porque eu vou fazer um ajuste aqui, um ajuste na minha lombar, porque eu tenho uma lordose bem feia, aqui ó, tá vendo? Agora nós vamos costurar o centro das costas. Eu só simplesmente alinho esse tecido por ele estar intertelado, ó, não preciso, né, nem, você alfineta aí. Vamos alfinetar, né, gente? Porque senão... Vocês acham assim, ah, vou fazer igual a Marlene, vou juntar as peças, às vezes você tá com um tecido aí, que ele é, né, que ele não é assim tão firme, que não foi todo entretelado, aí vai dar, né, é bom porque aí você já vê se coincide aqui, às vezes dá uma diferencinha mínima, ó, né, que você vai ter que corrigir antes de passar a costura. Então pronto, ó, alfinetamos, tá vendo? Tá, né? Então agora todo alfinetadinho, vamos lá. Centro das costas. Vou tirando o alfinete. E chegou na minha curva, na minha lombarzinha. Não precisa, tá? Pra esse casaco. Pode fazer ele simplesmente reto, tá? Eu pus. Não quer dizer que você seja obrigada a colocar também não, tá? Ó, deu uma diferencinha aqui embaixo, na barra. Pronto. Aqui, ó. Então, a parte das costas está pronta também, ó. Prontinha. Agora, eu vou emendar ombros, né? Os ombros da frente com os ombros das costas. Vamos colocar aqui. Vou fazer assim para vocês enxergarem melhor.
Esse meu balcãozinho aqui é só para as máquinas, então ele, né? Essa costura eu vou abri-la, depois eu passo a ferro. Vou deixá-las abertas, né? Então eu venho aqui com a parte... Não, isso aqui é as mangas, tá de cá. Nossa, pra gravar é muito difícil, porque eu não tenho aquele espação, né? Ó, então você já coloca direito com direito, alinha os ombros, né? Você vai alinhar lá bonitinho os ombros e já vai alfinetar. Eu vou fazer aqui. Aqui. E vou fazer o mesmo aqui. Frente com frente. Meus ombros, tudo bonitinho. E eu vou costurar. Depois que eu costurar o ombro, eu já vou costurar as laterais. Então, eu já vou pôr aqui, ó. As laterais, lembrando que a pence é pra baixo. Então, a pence, você tem que acertar ela assim. Eu vou até pôr o alfinete. Para não correr o risco de você costurar ela e ela repuxar. Se você costurar ela muito lá assim, ela vai repuxar. Tá vendo? Ela repuxa aqui. Então, ela tem que estar certinha. Aqui. Já vou alfinetar aqui minha lateral. A pence tá certinha. Agora eu já posso tirar aqui. Aí o resto, a lateral, né? Você só simplesmente acerta aqui, ó. E vamos costurar as laterais. Deu lá, tá lá, às vezes dá uma diferencinha e você acerta, tá na barra, porque como a gente corta com a tesoura e a gente pode ir pra lá e pra cá, né, nós não somos robôs, pode dar uma diferencinha e aqui você conserta, tá, antes de... Então, agora vamos costurar, tá? Vou vir aqui, coincidir aqui, ombro costurado, a lateral agora. Opa, opa. Agora vamos à lateral. Vamos tirando os alfinetes. Vejo, confiro de novo se a minha... E vamos costurando. A lateral. Cortou. Já tiro aqui. E praticamente a frente já tá toda costurada, certo? Agora é abrir as costuras, né? Eu vou passar ferro aqui para vincar bastante, para abrir bem essas costuras aqui. Porque ele é tweed, por ele ser tweed, ele é bem grosso. Poderia, se fosse um tecido... se você quiser também, você pode pôr as costuras viradas para um lado só, tá? Isso não impede que você faça isso, tá bom? De você colocar as costuras todas voltadas para um lado só. Meninas, olha, eu vou fazer uma técnica aqui, que essa técnica não é um recurso que você pode usar em qualquer casaco. Porque assim, se você vai usar pode ser uma coisa mais esportiva, uma lã batida, você pode até fazer. Você pode fazer também no tweed, sem dúvida nenhuma no tweed você pode fazer. Você pode fazer também, assim, por quê? Porque o tweed, ele desfia muito e ele é difícil de vincar, mesmo com ferro, mesmo você passando ferro bem quente, você colocando gelo por cima, ou você colocando aquele mata-borrão, né, aquela madeira que prensa assim, ele é dificílimo de vincar, né? Então, o que que eu vou fazer? Como eu fui passar ferro e eu vi que estava muito difícil de vincar, eu resolvi fazer isso, que é rebater as costuras, ou seja...
que eu fiz? Ó, eu peguei o ombro e passei, não dá nem pra você enxergar, porque nesse tipo de tecido é ótimo você fazer isso, porque não dá pra enxergar. Eu passei uma costura paralela à costura, aqui, ó. Não dá nem pra ver, ela ficou aqui, ó, pra lá e outra pra cá. Que é o que eu vou fazer aqui no centro das costas. E você, não, vou fazer em todas as costuras, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Pra poder vincar isso daqui, né? Ainda mais que é um tecido grosso que desfia. O tweed não é um tecido fácil de costurar. Se você comprar um tweed para fazer uma peça, o melhor é você entretelar todas as partes, como foi feito esse daqui. Como eu já falei para vocês, eu comprei o tecido já entretelado. Mas você mesma pode entretelar as peças. Ó, simplesmente eu vou passar uma costura aqui pespontando. É um pespontinho. Bem rente. A linha, para não ficar feio, a linha tem que ser exatamente da cor do fundo. Tem que ser uma linha que desaparece no tecido, porque não é para aparecer, tá? Eu tô usando uma linha, ó, ele é fundo branco, né, o meu tweed. E eu tô usando uma linha que ela é um off-white, tá vendo? Ela não é exatamente branca. É melhor do que se eu usasse o branco, por incrível que pareça, o branco iria destacar aqui. Então eu tô usando esse off-white. Aliás, a linha off-white é uma ótima linha pra você comprar. Off-white é assim, aquela cor assim, que é um branco encardido, tá? Porque ele é uma linha coringa. Eu vou fazer dos dois lados. É rebater a costura. Isso vai evitar, né? Como é que fala? Vai evitar que o meu casaco desfie e que as costuras se abram, e também ao mesmo tempo ele já vai ficar com as costuras abertas antes de eu fechar, tá? O restante. Terminando de um lado, você termina de pespontar de um lado e você vem do outro, tá? Tem umas linhas aqui. Aí vai pespontando do outro lado também. Isso é trabalhoso, não é que é trabalhoso, só vai demorar mais. Mas vai garantir aqui uma costura aberta, que não vai ficar muito grossa, né? E ao mesmo tempo não vai desfiar. Quer dizer, pelo menos não naquele ponto, né? Tem tweed vendido no Brasil que ele é sintético. Então você pode usar aquela mesma técnica de queimar no ferro, tá? Esse daqui tem fios a gente vê de nylon, tem fios de poliéster, tem fios de lã, tem fios de algodão. Tweed encolhe bastante, tá? Alguns tweeds, não todos. Então, quando você comprar um tweed, já é tão grosso que não dá pra eu passar pra lá. Então, eu tenho que ficar aqui, do lado de cá. Saiu até meu negocinho aqui. Vou pegar o calcador. Então, então a costura, ela, nem aparece, tá vendo? No centro das costas, você não vai ver, né? Tem um fio que eu tô enxergando aqui, de linha. Que tive que parar, porque acabou a linha da canelinha. Né? Então ficou o fio aqui. Aí, ó, ficou rebatido, não dá pra aparecer, né, do lado de cá, e as costuras ficaram abertas. É o jeito que eu encontrei pra esse tecido aqui, tá? É um recurso, né? Vocês já devem ter visto um casaco que eu fiz molde, eu coloquei molde dele no site, que é um que eu usei muito nos vídeos que eu gravei em julho, em algum ano aí, lá na Educar, eu usei esse casaco. É um casaco que eu gosto muito dele. E ele foi todo assim, as costuras são todas rebatidas dessa forma. Por quê? Porque ele foi feito em lã, muito grossa. Ó, esse aqui eu tô fazendo no ombro, tá? Mais uma pra vocês entenderem. Fazendo todas as costuras. Agora aqui eu venho, vou rebater todas. Eu tô rebatendo mais uma, que é a do ombro, né? Pra vocês verem. Tem que ser bem na beiradinha e a costura tem que ficar bem certinha, tá? Assim, na beiradinha não, é um pesponto, né, gente? É um pesponto estreito, pronto. Ó, tá vendo como ele é todo assim? E mesmo aqui, ó, ele tem fios que são sintéticos e outros não. Então, assim,
Eu consigo selar alguns, mas eu não consigo selar todos desse tweed aqui. Esse tweed eu não consigo selar todos. Isso daqui, ó, é danado pra desfiar. Então, se você é principiante, não compra esse tecido, tá? Se você é principiante, faça e quer fazer um casaco mais grossinho, faça numa lã batida, que ela é mais fácil de costurar, ela não desfia. Que mais que vocês poderiam fazer? Gabardine desfia, e o gabardine é mole, ele vai ter um outro caimento, mas pode ser feito também, né? Sem entretela. O bom é fazer na lã, né, gente? Mas a lã batida é uma opção também para ficar um casaco grosso, pesado, quente. Se você mora num lugar que já não é tão frio assim, né? Esse casaco você faz de gabardine, até de linho. Pode fazer até de linho. Aí você não precisa entretelar todo, você entretela só o revel. Vou fazer o mesmo, vou rebater primeiro todas as costuras e a gente termina. Agora, né? O corpo já tá costurado, agora eu forro também. Agora eu vou embeber a manga do casaco, tá? Então, como que se embebe? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar a largura do meu ponto. Deixa eu ver se dá pra ver aqui na máquina. Eu vou colocar aqui, ó, a largura do meu ponto no 4, né? Vou deixar na costura reta. E aqui na minha tensão, eu vou diminuir ela. Ao invés de 5, eu vou pôr 4 para ela ficar mais frouxinha um pouquinho, tá? Então, eu vou deixar o ponto mais frouxinho para eu poder embeber. Então, vamos lá. Agora, vamos aqui de novo. Eu vou passar 2 costuras. As linhas têm que estar as duas pro lado de fora, não pode estar aqui, né? As duas pra lá. Tá muito grande essa linha, que eu tô acabando a minha linha. Vai 2 retrós pra costurar esse casaco, hein? Aí eu pego aqui, ó. Eu vou embeber de onde? Da curva a manga. Eu vou começar, né, aonde acaba essa curva da cava, daqui pra cá, só na cabeça da manga, tá? Faço uma costurinha bem na bordinha. Vem até aqui. Deixo uma ponta de linha boa, que eu vou poder depois, como é que fala? Puxar as linhas e passo uma outra costurinha ao lado. Aí já deixando uma margem do tamanho do meu pé calcador. 2 costuras paralelas. Que depois nós vamos puxar as linhas nem embeber. O que eu já vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha manga, vou dobrar ela aqui, ó, tá marcada a frente. Eu vou marcar também aqui no meio, o meio da manga. Eu vou marcar com alfinete, tá? Ó, dobrei a manga, né? Ó, dobrei a manga. Aqui, né, já tá marcada a frente, que eu já tinha marcado. Eu vou marcar o meio da manga. Ó, tá marcado o meio, certo? Aqui é o meio da manga, vai ficar assim bonitinho. Agora eu fecho a lateral da minha manga, agora volto os pontos normais. Ponho lá a tensão no 5, que é essa máquina aqui é o que regula ela. Deixo o ponto na largura 3, que é o ponto que eu uso nessa máquina, né? E vou fechar a lateral da minha manga. Aqui lembrando que tem aquela quedinha, né? Fechei a lateral e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em todas as outras partes. Eu vou rebater de um lado e do outro para já deixar a costura aberta. Vai ser difícil aqui na manga, né? Porque eu vou ter que, né, fazer um maior malabarismo para rebater. O que você não quiser, como eu já falei, rebater é uma coisa que eu vou fazer, mas não quer dizer que você precise fazer, tá? Então, meninas, olha, então a manga eu já costurei. Eu não consegui, vou dizer pra vocês, rebater de fora a fora a costura. Dá pra vocês até ver que aqui tá rebatida, aqui e aqui não. Por quê? Porque eu não consegui entrar toda essa parte. Se for uma manga maior, mais grossa, um tamanho acima dos 50, até consegue. Mas a minha manga não deu, certo? Pra entrar. Então eu rebati, ó, até aqui, as costuras viradas para um lado para cá, e aqui no meio não tá rebatido, e eu vou tentar segurar com ferro, tá? A manga, o que é importante você ver na manga, olha,
Então, vamos supor, você marcou lá qual que era o direito, qual que era o esquerdo. A manga, a parte da frente, ela é menor do que a parte das costas. Quando você dobra a manga, ó, quando você dobra, tá vendo que essa curva aqui menor, ó, essa curva menor é a frente, tá? Então, sempre a frente, ela vai ter essa curva aqui mais cavada, digamos assim, ó. Tá vendo? Ela vai estar menor. Então, essa parte é a parte da frente. Aqui eu dobrei o casaco. Vou chegar mais pra cá, ó. Você acerta ele em cima da mesa, acerta direitinho, cava com cava. Acerta aqui a frente com a barra da frente, direitinho, pro casaco ficar alinhado. Aí, o que que você vai fazer? Você vai marcar o ombro. Por quê? Porque esse daqui eu não fiz a altura da cava frente igual a altura da cava costas. A altura da cava das costas está maior do que a altura da cava frente, que é o que a gente chama de queda de ombro, tá? Então, essa queda de ombro, ó, eu dobrando aqui, nesse meio aqui, é que é o centro do meu ombro. Então, eu vou marcar e vou marcar desse lado aqui, aonde é o centro do meu ombro. Então, eu vou ter que alinhar o centro da minha manga, o meio da minha manga, com esse novo ombro, porque eu desloquei a costura pra frente, tá? Então, ó, aqui tá a minha manga, aqui a frente dela, essa frente tem que ficar onde? Do lado da frente, certo? Virei ela pro direito, o centro da minha manga, ó, deixa eu marcar aqui certinho. Deixa eu ver aqui a costura. O centro da minha manga é aqui, nesse ponto. E eu tenho que alinhar esse com esse novo ombro aqui. Então, eu vou encaixar por baixo, ó, vou encaixar. Aí vai ficar, oh Jesus, meu balcão tá assim, ó, ele tá cedendo pra baixo. Aí aqui eu vou alinhar costura, centro da costura com centro da costura da cava. Certo? Ó, manga tá aqui, da cava. Vou colocar, eu vou alinhavar tudo isso aqui, porque só o alfinete não vai dar certo. Aí eu venho, encaixo aqui, ó, meio com meio, tá vendo? Eu pus o alfinete aqui, pus aqui. Aí eu tiro os alfinetes dali. E aqui eu sei que é o centro da minha manga. Deixa eu fazer assim, porque senão vai sair. Ali é o centro da minha manga. Agora eu já passei as costuras pra embeber. Nossa, tá tudo branco, né, gente? Tá, não sei se dá pra vocês visualizarem. Agora eu pego as linhas, né? E vou dando uma embebedinha, vou puxando, vou franzindo de cá, faço o mesmo do lado de cá. Faço o mesmo do lado de cá. Franzo em direção ao alto da cabeça. O alto da cabeça tem que estar mais franzidinho. Aí agora eu vou ver o encaixe, né? Aqui tem que estar encaixando certinho, aqui tá encaixando. Se eu ver que eu franzi demais, eu desfranzo um pouco, né? Porque tem que encaixar, ó. Quanto mais grosso é o tecido, menos o embebido aparece. Se o tecido é muito fino, ele aparece o franzidinho. Então você tem que embeber menos, ou seja, tem que fazer a sua manga com menos margem para embeber. Quando o tecido é fino, tipo linho, por exemplo. Quando o tecido é grosso, ó, ele praticamente, o franzido desaparece e ele forma só a curva mesmo, ó. Olha pra vocês verem, formou só a curva. Agora eu vou ajeitando do lado de cá. Franzo, tá dando pra ver? Tá. Gente, eu tenho medo. Assim, aqui é eu sozinha, né, gente? É eu com Deus. Costura é uma... Vocês já repararam que costura é algo solitário? Porque é você com você mesma, né? Você costura assim, você não tem... A não ser que você... Mesmo que você trabalhe numa linha de produção que tenha muita gente... Né? Na hora que você tá costurando, é o silêncio que impera, né? É você com você mesmo. Eu fico falando com vocês, né, gente? Ó, certinho aqui. Eu vou dar uma alinhavada, né? Pra não sair nada do lugar. E a gente vai pregar a manga. Tá pregando as mangas no casaco, agora aí vai ser pregar o forro, que já tá pronto, no casaco. Vou alinhavar, gente, com essa linha rosa, que é pra vocês enxergarem, tá? Porque do outro eu gosto de alinhavar na bordinha. Mais na beiradinha aqui, assim, ó. Estão enxergando? Aqui, ó. Mais na bordinha.
Uns preferem mais longe, outros preferem aonde vai passar a costura. Eu não gosto de passar a costura em cima do alinhavo, porque depois fica difícil de desmanchar o alinhavo. Então eu vou aqui nessa bordinha, tá? Vou indo pra lá e pra cá, até chegar do outro lado. Então vamos lá, meninas, vamos pregar a manga. Uma coisa aqui, olha, por exemplo, nessa manga aqui, né, pra não desfiar, eu tenho duas, porque estão por dentro, gente, ainda mais o tweed, ele vai desfiando quando você vê tá abrindo as costuras, tá? Não é porque tem forro que o forro vai proteger, não. Então assim, você tem duas opções, porque aqui a costura é junta, não é aberta, né? É cava, não é costura aberta. Você pode pregar um viés aqui em volta, né? Ou você pode passar no overlock, por exemplo. Uma pergunta que vocês podem fazer. Ao invés de rebater a costura, como você rebateu nas costas, em todos os lugares, eu posso, para proteger, eu posso passar o overlock, passar no ferro quente e vincar sim, certo? Porque é como eu falei, em alfaiataria é vincado com um ferro bem quente, não é qualquer ferro, é um ferro próprio para costura, tá? Ele é mais pesado. Eu comprei recentemente um ferro profissional da Singer, só que eu tô com um probleminha com ele. Ele é com os 3 buraquinhos a tomada, mas só que ele não entra em nenhuma tomada minha. Eu vou ter que comprar um adaptador. Quer dizer, em nenhuma tomada não, só entra lá na cozinha. Inclusive eu vou passar ele lá na cozinha, né? As costuras lá do forro na cozinha. Então assim, e existe uma prensa, né? Em industrial existe uma prensa bem pesada também, que é com ferro, e ou ela é madeira na ponta, ou ela é uma pedra fria, para poder prensar e vincar e não ficar abrindo, certo? Agora aqui é outro caso, aqui eu vou passar um overlock para não desfiar, é outro caso. Você pode pregar um viés, vai ficar interno? Vai, ninguém vai ver? Não. Então, né, a forma como você vai dar esse acabamento já, né, é só para não desfiar demais, tá? Mesmo entretelado, ele tá entretelado, mas eu percebi que se eu puxar aqui, os fios se soltam. Então, né, mesmo entretelado tá acontecendo isso. Porque esse é um tweed que é uma mistura de diversos fios e todo tweed tem esse problema, tá? Então agora, ó, aqui já tá, nós já tínhamos, aqui mesmo que eu alinhavei. Se eu tirar esse tem mais um, eu vi tem uns, se eu tirar os alfinetes. Então, tá sem alfinete, agora é só costurar, né, gente? Eu sempre costuro pela parte assim, ó, que tá embebida, pro meu lado, tá? Pra eu ir vendo a costura, pra eu ir vendo esse embebido. As linhas, as duas linhas pra fora. E vamos lá, sempre começo da cava. Eu posso começar do ombro? Lógico que pode, gente. É meu sistema começar sempre pela cava, tá? Eu prefiro. Então, já que eu tô fazendo, eu vou mostrando como eu faço, tá? Então, vamos lá, vamos seguir na costura. Estando alinhavado, gente, você não precisa se preocupar com alfinete, tirar alfinete. Você não precisa ficar se preocupando em ver embaixo se não tá comendo, se não tá pegando a costura. Ele já tá certinho pra você. É só costurar. Vocês vão ver a diferença do que é embeber num tecido fininho como o do forro. É o mesmo molde que a gente usou, né? Ou seja, a manga tá com a mesma cabeça, né? E a cava, tanto do forro quanto a gente fez a alteração só nas laterais. Então, tá exatamente com as mesmas dimensões. E vocês vão ver a diferença. Eu vou segurar um pouquinho aqui. Ô, gente. Seguir. Vou passar mais uma costura. Pronto, terminei. Agora é tirar o alinhavo. Esse alinhavo é mais difícil de tirar, porque é linha, resto de linha. Mas o bom é que vocês enxergaram melhor o alinhavo, né? Tiro o alinhavo. Pronto, tirei o alinhavo. Agora, ó, vamos ver o caimento. Ó, olha como que num tecido mais grosso o caimento já fica. Eu não preciso nem pôr o tapa-miséria, como eu pus no outro. Lembra que o outro tecido era mais fininho? Era um tecido de alfaiataria, mas ele era mais fininho.
Então eu pus no Tapa Miséria, que é só assistir o vídeo de Tapa Miséria, certo? Ou chouriço, que vocês vão ver qual é o recurso usado em alfaiataria para poder fazer esse aqui ficar bem com essa volta, mas esse ficou, ó, por causa do tweed estar todinho entretelado. Por isso que é bom entretelar todinho o tecido, olha como que fica o caimento. Agora olha a diferença, é a mesma manga, o mesmo valor para embeber. Quer ver? Ó, o tecido mais fino. Ó, tá vendo como que aparece o franzido um pouco? Tá vendo? Quanto mais fino o tecido, mais vai aparecer o franzido. E o caimento é outro, ó. Tá vendo? Então agora aqui, nesse lugar aqui, eu vou prender a ombreira. As ombreiras minhas, lembrando que já tem o vídeo, né? Essa ombreira, né? Eu fiz ela assim, ó, tipo uma gota. Eu fiz esse lado mais comprido e esse lado mais grosso. A largura dessa entretela, ó, eu tô fazendo com tamanho 48, tá? Tem 22 centímetros por 13 de altura. Isso para esse tamanho. Se é um tamanho até o 44, né, é bem menor. É aquelas medidas que tem lá que eu ensino no vídeo, tá? Então agora, quando você compra uma entretela pronta, ela é assim, porque ela vem com padrão masculino. Ela vem mais largo aqui e aqui ela, do outro lado, ela estreita a ponta. Dá pra vocês verem que tá assim, não tá redondo, aqui não tá redondinho? Nada impede que você faça igual eu ensinei, redondinho, tá? Isso daqui é só um detalhe. Quando a entretela tá assim, essa parte do bico é pra frente, tá? Então essa parte aqui é pra frente. Ou seja, aqui é a minha frente, então é assim. A ombreira, né? Você vai pôr o meio aqui da ombreira, ó. É só você dobrou aqui o meio da ombreira aqui no ombro. E o outro meio aqui, ó, você vai pra frente. Tá vendo? Aqui tá a costura. De 1 a 2 centímetros pra frente, tá? Você vai colocar ela um pouquinho pra frente. Ou, né, se você pôs 1,5 de costura na linha da costura, você vai pôr ela um pouquinho pra frente. 1 a 1,5. Geralmente se coloca 1 a 1,5. Coloca-se 2 quando você é tamanhos bem grandes, né? Então eu coloquei aqui, ó. Dá 1,5 aqui. Aí, é simplesmente pronto. Agora eu vou costurar. Eu vou costurar como? A mão, tá? Eu vou costurar ela à mão. Eu simplesmente venho aqui no ombro, ó. E já venho aqui, ó. Eu sempre ponho a costura aqui. Tiro o alfinete, né? E vou dando pontinhos aqui, ó. Prendo na costura do ombro. Tá dando pra enxergar? Tá. Na costura do ombro. Só na costurinha aqui do ombro. Eu só passei no overlock ele aqui, né? A minha ombreira. Não passei nem costura reta nele aqui. Mas, né? Você pode... Ixi, a ombreira é o de menos, né? A coisa mais fácil de encapar. Só dobrar o tecido por dentro, cortar do mesmo tamanho, pronto. É que eu esqueci de filmar essa parte da ombreira. Eu fui fazendo, quando vê, já tinha feito, né? E eu fazer outra, não tinha nem tecido pra ir. Dou nó, agora, né? Tá aqui, posicionado. Eu venho do lado de cá, né? E vou fazer aqui, ó. Acerta direitinho, hein, tá? Ela tem que ficar presa aqui, mas ela também... Agora eu vou prender ela aqui, ó. Eu tô prendendo ela aqui sem o... Como é que fala? Como eu disse pra vocês. Sem dar o acabamento que eu falei do overlock. Depois eu vou desmanchar aqui e dar. É porque eu quero já ensinar pra vocês. Simplesmente isso aqui. Pronto. Arremata. Sempre arremata. Eu sempre, quando eu vou arrematar, eu jogo a costura pra assim, ó. Porque aí ela fica lá dentro, ó. Não fica a ponta. Ficou dentro da ombreira, a ponta da linha. Ó. Pronto. Eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Porque pra poder o forro, né, a ombreira, ó. Aí a ombreira ajuda, tá vendo? Ó, dá um caimento mais bonitinho ainda. Chique no último. Meninos e meninas, vamos agora, né, montar o forro. Então aqui tá o corpo, né, pelo avesso aqui. As mangas, você deixa elas no avesso e abre. Abre, abre, abre. Aqui é o decote, né? As ombreiras já estão presas, aqui é o decote. Aí eu pego o meu forro, deixo as mangas do meu forro também pelo avesso, ó. Mangas pelo avesso. As mangas estão aqui no avesso, ó, no avesso.
Agora eu vou, primeira coisa que eu vou fazer é marcar o meio do meu decote do meu revel. Deixa eu marcar aqui o meio. Marquei o meio, faço o mesmo com o meu decote do meu casaco. Costura com costura. O meio já tá lá na costura das costas, né? Que eu tô pensando. Aí eu venho aqui, alinho esse meio com esse meio. Aí eu vou alfinetar aqui, ombro com ombro. Ah, falta ainda por... Agora, meninos e meninas, eu vou pegar a gola, direito com direito da gola. Pra onde que eu venho? Pra cá, né? Direito com direito da gola. Ó, simplesmente direito com direito. Se quiser alfinetar, você alfineta. Certo? A gola tá aqui e eu vou costurar em volta da gola, assim, ó. Vou costurar aqui em volta e deixar essa parte de baixo aberta, tá? Então, simplesmente agora eu vou costurar a minha gola. Oh, esqueci de segurar ali. Costuro. Aqui tem que ser mais entrada. Acerta direitinho. Agora tem que pegar a tesoura, né? Agora eu pego a tesoura. Vou dar essa refiladinha, que esse aqui ficou com uma margem maior. E eu vou aqui dar uma refiladinha. Só para eu desvirar com mais facilidade. Vou dar uns piquinhos aqui no canto. Assim. Tomando cuidado, né? Só nos cantinhos aqui. Aonde tá arredondado. Ó, melhor fazer assim. Mas a minha pontinha aqui. Dei uns piquezinhos. Pronto, e agora eu vou desvirar. Desviro a minha gola. Se eu quiser pespontar agora é a hora, eu já deixo ela pespontada. Posso deixar ela pespontada para segurar as costuras. Olha, já tá... Oh, desculpa, gente. Eu não sei nem para onde que eu levo aqui, né? Já desvirei. Aqui, toda desviradinha. Agora eu vou... acho que a gola nem vou pespontar, porque ela não tá precisando pespontar. O bolso, eu tenho um probleminha com o bolso, porque ele não vai... Se eu for dobrar aqui margem, ele vai ficar muito pequeno. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar um viés comum de algodão. Vou preparar o bolso, ó. Os meus bolsinhos. Primeiro eu vou pespontar aqui, né, o meu bolso aqui, ó. Poderia ser um bolso com aba, né, mas não é. Eu vou pespontar. Tá dando pra enxergar? Tá, eu tô torta aqui. Bolso aqui, tá? Deixa eu tirar esses alfinetes. Que o bolso, vocês lembram que eu improvisando ele aqui, né, gente? Ele tem que ficar na mesma largura do outro. Como ele não vai dar a largura, o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma gambiarra no meu bolso. Eu vou pegar esse viés, vou costurar ele aqui, ó, na bordinha. Vou até fazer assim, ó. Tá vendo? Dobrei ele aqui. Vocês vão entender. Porque aí eu vou diminuir
Eu não quero que ele fique aparecendo no viés, tá? Na realidade, não vai. Então eu vou fazer aqui ele todo. Cheguei aqui, eu vou dobrar ele assim pra cá. Dobrar o canto. Porque eu não quero, eu quero que bem na beiradinha. Ó, dobrei de novo o canto aqui, ó. É só pra eu virar aqui, ó. Ó. Vocês vão entender. É um viés de algodão, tá? Mas eu não vou fazer ele ficar parecendo. Calma que a gente, né? Vocês vão ver o que eu vou fazer. É só pra eu não precisar dobrar. Agora eu pego aqui, ó, desviro. Desviro. E isso aqui eu vou dobrar pra dentro assim, ó. Quando eu for pespontar esse revel, quando eu for pregar o bolso, ó, isso aqui que vai ser a borda do meu bolso. Isso aqui vai deixar ele mais fino, não vai ficar grosso. E ao mesmo tempo, ó, esse aqui vai ficar pra dentro. Deixa eu cortar esses cantinhos. Cortando os cantinhos. Eu vou virar esse aqui pra dentro. Ó, lembra que eu dobrei aqui? Na hora que você desvira lá, fica assim. E isso aqui, ó, eu vou virar assim, ó. Não vai aparecer, ele vai ficar por dentro. Isso eu aumento o meu bolso. E isso é bom pra quando o tecido é muito grosso, ó. Olha lá. Ele vai, aí eu vou passar aqui bem na bordinha e vou costurar, tá? O meu bolso. No meu, né? Casaco. Então, isso aqui eu vou até dar uma alinhavada. E vou fazer o mesmo nesse outro bolso aqui, tá? Então, meninos e meninas, ó, uma vez alinhavado o bolso, né? O bolso já tá alinhavado, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui no meu corpo, certo? Então, eu vou pôr ele na altura do meu corpo, ou seja, eu vou medir a altura do meu corpo, né? Eu vou medir a altura do meu corpo aqui, que no meu caso, né, é 40, e eu vou colocar 5 centímetros abaixo, né, que eu já coloquei aqui 5 centímetros abaixo da minha linha da cintura. Do lado de cá e do lado de cá tem que ter a mesma, lembrando que aqui tem uma margem que eu ainda vou costurar, certo? A mesma distância de cá, eu coloco de cá menos o valor do transpasso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui é a margem de costura. O meu transpasso onde eu vou pôr o botão, né? Eu pus de 3 centímetros. Então, daqui, daquela linha pra cá até aqui, tem que ter a mesma distância. Eu coincidi aqui o bolso com as listras. Mas eu não sei se do outro lado eu vou conseguir coincidir, não. Porque lembra que eu falei pra vocês que, né? Eu aproveitei tecido o máximo que pude, né? Mas fica mais bonito quando você coincide as listas, ó. Então, o bolso tá aqui, o viés, né? Eu preguei o viés, alinhavei, ó, tá vendo? Eu alinhavei o viés aqui pra cá, né? Que eu vou, ele vai ser a minha borda da costura. Agora, eu simplesmente vou costurar aqui, tá? Então, esse aqui tá marcado, deixa eu marcar ele bem marcadinho. Agora, eu vou marcar do outro lado a mesma distância, tá ok? Uma vez já alinhavado o bolso, né? Agora eu entro com as linhas aqui, linha pra lá, e eu venho simplesmente, vou pespontar o meu bolso no meu casaco. Essa técnica de usar o viés, ela ajuda muito quando o bolso é muito grosso, tá? Ah, eu vou ter que pôr um bolso, o tecido é muito grosso, como é que eu dobro? Essa é a melhor forma. E também, né, se você tem lá o tecido, não deu, né, a largura que você precisa,
Esse é um recurso. Eu vou dar um reforçozinho aqui. Eu vou fazer uma segunda costura próxima aqui para ficar mais firme. Pronto, só um reforçozinho. Faço mesmo dos dois lados, né? Agora eu tiro os alfinetes e vou tirar o alinhavo que eu pus aqui por dentro, né? Não vou deixar esse alinhavo, principalmente que é um alinhavo marrom, né, gente? Aqui, ó. O alinhavo tá aqui e eu vou desmanchar o alinhavo. Simplesmente eu vou procurando ele aqui e vou desmanchando. E o nosso bolso tá pronto, certo? O bolsinho pregado. Agora vamos montar, né? Então aqui, ó, o meu casaco tá aqui do avesso. As mangas tem que ficar pro avesso. E aqui, primeira coisa que eu vou fazer é encaixar a gola. Já marquei o centro da gola com o centro das costas. Agora eu tiro aqui e vou marcar aqui. Então a minha gola, ela vai ficar menor, porque aqui ainda vou pregar o revel, ela vai ficar menor, né, quer dizer, ela vai ficar menor do que essa curva, porque tem a vira de abotoamento aqui, né, que a gente vai pregar, e ela fica, ó, esse biquinho aqui a mais. Ela não vem até essa ponta, mas se você quiser que ela venha até aqui, pode também, tá? Você pode fazer a sua gola, que ela encaixe até a ponta sem deixar margem, mas aí tem que deixar o casaco sempre com a gola. Uma vez colocada a gola, ó, eu já alfinetei a gola aqui, ó, já alfinetei. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou virar, ó, as mangas estão, né, do avesso. Vou colocar aqui, ó, vou costurar aqui. Tá o meu casaco aqui. Aí eu pego o meu forro, ó, o meu forro, direito do forro com o direito do meu casaco. Alinho lá o centro das costas com o centro das costas aqui, ó. Marco aqui, é bom marcar. Aqui é o meu centro das costas, com o centro das costas aqui. Vou pegar o alfinete e vou marcar aqui, né? Agora eu venho e eu encaixo aqui. E aqui agora eu vou passar o alinhavo. Eu vou alinhavar tudo aqui junto. Mas eu vou encher, primeiro eu vou tirar esse alfinete daqui, juntar com essa parte, que aqui é o alinhamento da gola, juntar aqui e vou, né, alinhavar. Porque é melhor alinhavar do que essa parte, pelo menos essa parte você tem que alinhavar. Agora eu vou pegar a linha de alinhavo, ó, a linha de alinhavo e vou alinhavar. Vou alinhavar aqui mais longe um pouquinho, de onde eu vou passar a costura. Vou alinhavar bem alinhavado. Mesmo que dê trabalho para eu tirar depois a costura, eu prefiro ficar bem alinhavadinha aqui. Porque eu tenho que pregar bem direitinho a gola. Ela tem que encaixar direito. Olha como que tá grosso isso, né? Super, super, super grosso. Porque além de eu estar ensinando vocês a fazer o casaco, ainda estou ensinando vocês a costurar com um tecido mais difícil. Então, se é inexperiente na costura, não compre tweed. Faça de lã batida, faça de veludo, né? Veludo também é um bom tecido para esse tipo de casaco mais quente. Mas tem que alinhavar.
porque é a parte principal. Só os alfinetes não segura. Chegando aqui, tudo alinhavadinho. Agora o resto posso só alfinetar. Agora eu venho aqui pro revel, ó, né? Cheguei aqui, ó, o revel do forro com a frente. E vou agora já dar umas alinhavadas mais, né? Firmes. Aqui. E é só ir alinhavando. Vem, volta tudo. Barra, tudo. Você vai alinhavar tudo, tudo, tudo. Agora, né, tá tudo alinhavado. Então, eu já alinhavei lá em volta, tudo, agora vamos pra barra aqui, né? Então, ó, as duas mangas do forro também do avesso, tá? Agora eu venho aqui na parte da barra, vai ficar assim, tá dando pra ver aqui? Ó, uma diferença aqui, ó, tá vendo? Essa diferença aqui, lembra que a gente cortou aqui com margem de 1 centímetro e todo o corpo do blazer, do casaco, com 4 centímetros de barra, mas aqui o forro e aqui é 1 centímetro. Então, quando chegar aqui, eu vou vir com a costura até aqui, depois eu vou pegar essa parte, vou dobrar aqui e vou vir com a costura até uma parte do meu blazer. Eu vou deixar aqui no meio, ó, mais ou menos isso aqui, ó, eu vou até marcar aqui, aberto, que é para eu desvirar o casaco depois, tá? Vou deixar assim, tem que ser uma abertura razoável. Tô deixando aqui, ó, 1 palmo no meio, ó, 1 palmo, certo? Então aqui eu nem vou alinhavar, né, porque eu vou deixar ali 1 palmo. Primeiro, porque não vai ser necessário aqui, eu alinhavo lá na máquina. Então primeiro agora nós vamos costurar em toda a volta, certo? Vamos lá para a máquina fazer essa parte da costura. Agora, a primeira coisa que eu gosto de fazer, eu vou costurar, ó, primeiro o decote. Depois é que eu vou fazer isso pra lá e isso pra cá. Evite que se eu começo lá de baixo, se o tecido repuxar, chega aqui, ele retorce, repuxa e não fica bonito. Então, vamos primeiro na gola, prender na gola aqui, né? Margem de costura. Pezinho que já fugiu de mim, sempre me foge. E vamos aqui na gola. Sempre obedecendo a curva. Nossa, é muito tecido. Muito grosso. Não é que é muito tecido, é muito grosso. Sempre fazendo a curva aqui. Acho que não dá dando nem pra ver direito, né? É muito tecido. Muitas camadas de tecido grossas, né? Porque na verdade, ó, quando eu falo muitas camadas, você tem a entretela, o forro, né? Porque tem a entretela, é uma camada a mais de tecido. Não deixa de ser uma camada a mais de tecido. Então aqui, uma vez fazendo isso, eu vou tirar agora o meu alinhavo. Só que eu vou tirar só até uma certa parte, porque... Vamos lá. Eu não posso tirar o alinhavo da lateral. Não consigo nem puxar o alinhavo, tão grosso que tá. Tem que ser quebrando o alinhavo. Uma parte eu consigo. Tirar esse alinhavo. Pronto, tirei o alinhavo. Agora aqui eu já vou dar os piques em volta. Nossa, mas é muito grosso. Aqui eu vou ter que ir cortando e muito devagarzinho, porque posso passar aqui na costura. Eu vou passar uma segunda costura aqui nesse decote, porque é muita costura. Porque senão, se eu não passar pelo menos uma outra costura, os piques aqui que são
Difícil. Eu preciso comprar aquela tesourinha, sabe aquela tesourinha de fazer esses piquezinhos? O único problema é que elas nunca, você não acha boa. É sempre aquelas que enferruja fácil, que perde o corte fácil, não acho boa. Assim. Gente, esses piques estão sendo difíceis de serem dados. Eu tenho que tomar maior cuidado. Uma coisa que minha mãe usava era estilete. Não é estilete comum, ela usava navalha de barbearia. Ou gilete, aquele gilete que antigamente os homens faziam a barba, sabe? Aquele giletinho que vinha o refil de antigamente. Quando era assim, tecido muito grosso. Porque antigamente era muito comum as pessoas fazerem esse tipo de casaco. Teve uma época, foi nos anos, final dos anos 70 e começo dos anos 80, que houve uma onda de fazer casaco assim, de cobertor, e forrado com flanela, que também é grosso. Menina do céu, aquilo era difícil de costurar. Eram muitas camadas de tecido e aquele cobertor de lã mesmo, de antigamente, que era bem grosso. Oxe Maria, aquilo era uma complicação. Para abrir isso aqui só no gilete mesmo. No giletinho de... Ai, eu tô com... Tá pronto aqui. Agora eu venho aqui, ó. Agora que eu vou vir, né? Ai, ó. Agora eu venho reto, na abertura. Que aí agora aqui, ó, as costuras vão ficar cruzadas. Fica mais fácil. Agora eu desmancho o alinhavo dessa parte aqui, que vai ser mais fácil de eu desmanchar o alinhavo. Acho que eu consigo tirar ele inteiro. Consigo tirar as linhas, né? Senão fica esse monte de linha pra dentro. Do lado de cá, vou fazer o mesmo do lado de lá. Agora vamos lá pra barra, certo? Ó, lá pra aquela barra que tem aquele canto, né? Lá pra barra. Agora eu venho aqui e eu vou costurar. Deixa eu tirar esse revel aqui. Depois eu tiro o alinhavo. E vou costurar, ó. Vou até mostrar aqui. Eu não vou chegar, vou chegar até essa costura aqui, ó. Vou fazer o contrário, então, deixa eu fazer outra barra que aí vocês enxergam melhor. Aí eu venho assim desse lado. Se eu fizer o contrário, eu vou vir até aqui. Agora aqui. Pronto. Vou fazer o mesmo do lado de lá. Agora é que é o mais complicadinho para muita gente, que acha complicado, mas não é, né? Ficou assim, certo? Aí agora eu pego essa aqui, tá vendo? Ficou assim. Eu pego isso daqui, dobro aqui e vou passar, ó, dobro pra trás e vou passar a costura aqui e vou vir com o forro até aquela parte que eu marquei, que é onde eu vou deixar uma abertura, tá? Então, agora eu vou pegar aqui, eu vou pôr o alfinete pra vocês. Eu acho que fica melhor, né? Assim, ó, eu vou vir aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Aí você fala assim, aí se aqui no centro não coincidir, não tem importância. O centro das costas do forro pode até dar uma preguinha. Onde vem? Até aqui que eu marquei. Deixa eu já tirar esse alfinete e pôr ele pra cá. Ó, vou costurar até aqui, né? Porque aí eu vou deixar aquele um palmo de abertura no centro das costas. Tem gente que desvira casaco pelo... Agora eu faço aqui do mesmo lado aqui de cá.
Então vamos de novo, ó. Ficou assim. Eu pego, ó, a margem tá aqui. Eu dobro aqui junto com a margem e dobro essa parte pra baixo, que eu vou passar uma costurinha e aquilo ali vai ficar uma dobrinha que depois quando eu desvirar vocês vão entender. Aqui. Vou vir aqui. Aqui tem um bico aqui, a gente já acerta. Um bico de tecido. E aonde que tá o forro? Tá aqui. Vou vir até aqui. Aí agora, vamos lá. Agora eu venho aqui naquele cantinho que já tá tudo dobradinho pra trás. Agulha pra cima, né? As linhas da agulha pra trás. Pra não... Olha, você viu? Só de eu fazer isso, viu como que se queria embolar? Agora eu venho aqui, ponho a agulha aqui e tiro. E eu venho costurando. Meu retrocessozinho. Gente, pro tweed, quando você for pôr margem de costura, não coloca só 1 centímetro não, tá? Se você for fazer lã batida também, se for fazer com tecido bem grosso, coloca 1,5 de margem de costura. A barra 4 mesmo. Porque senão... Aqui, já terminei aqui. Agora eu vou, né, aqui tá a abertura. Agora aqui é a outra parte. Né? Mais aqui. Eu não gosto de costurar pelo forro não, mas... Porque senão, depois pode a peça ficar mais apertada, faltar tecido. Agora, eu tenho que vir até onde está a agulha aqui. Tá costurado, né? Costurado, costurado. Se eu tirar os alfinetes. Agora, eu vou lá pra mesa para ensinar como a gente deve costurar os punhos antes de desvirar. Vamos lá agora ao punho. Ao punho. Então, ó, o casaco tá aqui. Aqui tá o forro. Aqui tá a frente, o corpo dele, né? Aqui tá a manga do forro e aqui tá a minha manga. Então, o que que eu vou fazer? É simplesmente isso, ó. Você dobra a sua manga, o quanto que você quer de punho, tá? Então, é meus 4 centímetros, eu dobro lá meus 4 centímetros, que ela vai ficar com 3. Dobrei. Eu pego a minha manga, tá vendo a minha manga aqui, ó? Do forro, né? Eu pego, visto aqui, ó. Visto. Ó, visto. Simplesmente visto, tá? Mas cuidado aí pra você não torcer a manga. Uma vez eu vi um casaco, gente, quando eu fui pôr ele pra experimentar, ele tava com a manga, essa aqui toda torcida por dentro. Ó, então aqui, ó. A costura da manga do forro com a costura da manga do casaco, ó. Simplesmente vestir aqui e eu vou agora... Eu vou colocar o alfinete, ó. Porque agora eu vou pegar lá na minha máquina e vou costurar isso aqui em volta tudo, tá? Então eu vou pôr o alfinetinho aqui pra segurar. Encaixou direitinho, né? Aqui, ó. Por isso que isso aqui, né, sempre é bom, tá bem certinho, você verifica. Nossa, tá tão grosso esse tecido. Aí, ó, vesti, ó, ficou assim, tá vendo? Agora eu pego esse aqui, acho a minha manga lá, ó, a manga tá certinha, ó, tá certinha, vira ela pra cá. Dobro o meu punho, os meus 4 centímetros. Pego a minha manga, ó, não posso fazer ela assim, pô, é assim que tava a manga do casaco, aí não dá certo, né, gente? Ó, a manga assim. Desviro aqui, ó, encaixo, ó, vesti aqui nesse punhozinho. Agora, aqui,
eu simplesmente costura com costura, lá, costura com costura. Vou pôr o alfinete. Se quiser alinhar, vai alinhar, né? É gosto do freguês. Agora nós vamos lá pra máquina costurar isso aqui. Vamos lá. Eu tô com a câmera pra cá e pra lá. Meio lá, meio cá. Vamos lá. Cadê meu punhozinho? Aí, ó. Agora o meu punho tá aqui, né? É só eu costurar em volta, né? Eu gosto de começar sempre aqui, ó. Agora eu simplesmente vou costurar. Aqui. Costurar meu punhozinho. E acabei entrando aqui. Entra aqui, mais pra cá. Vou tirando, ó, eu odeio alfinete. Mas era o mais rápido. Gente, esse vídeo não acaba. Porque eu tô indo pra lá e pra cá. E eu ainda nem mostrei eu passando forro, hein? Porque eu passando forro, eu fui passar lá na minha cozinha. Porque, como eu falei pra vocês, eu comprei o ferro da Singe e não tá servindo. Eu vou ter que comprar um adaptador de tomada pra servir. Mas é um ferro muito bom, nossa. Só que é pesado. É ferro de alfaiate. Ai, ali ficou muito... Voltar a costura lá. Entortei a costura. Cortar todos os fios aqui. O punho tá costurado. Ó. Vixe, torceu tudo aqui, mas não, né? Aí. O punho tá costurado, certo? Ficou assim. Agora eu vou costurar o outro punho. Mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa. Simplesmente costurar, tá? Agora, vamos fazer a mágica, que é desvirar o casaco. Ele tá por aqui, pelo buraco, né? Aí eu venho agora, eu pego aqui a minha manga e vou desvirando, ó. Aqui minha manga já tá aqui, já saiu desvirado. Eu enfio aqui meu outro, acho a minha outra manga aqui, ó. Enfio a minha mão aqui, já pego pelo punho e já desviro. E já venho desvirando o restante. Pronto. Tá pronto. Pronto não tá, né? Falta ainda a barra, os acabamentos, ó. Mas a manga ficou aqui, ó. Certinho aqui, com o meu aqui, né? Aqui, ó. Minha manga aqui. Meu punho aqui. Todo o restante do meu casaco, as ombreiras aqui no lugar, por dentro, tudo embutidinho. E o que que eu vou fazer aqui agora? É aquele cantinho. Lembra desse cantinho? Agora eu pego aqui e vou acertando, né, gente? Aqui o cantinho da minha barra, né? O cantinho. Ai, eu acho que eu não mostrei uma coisa pra vocês, ó. Aqui, ó, aqui nesse cantinho. Deixa eu pegar a tesoura, né? Ai, Jesus. Deixa eu pegar essa daqui que tá mais perto, senão eu vou ter que tirar a câmera do lugar. Aí eu vou fazer assim. Só pra não ficar aquele grosso aqui na ponta. Um quadradinho. Aqui minha ponta do meu casaco. Aqui a ponta, né? Aqui também eu já tinha feito o quadradinho, tá? Aquele mesmo quadradinho ali. Aí eu venho aqui, dobro por dentro aqui meu quadradinho. E vou aqui a minha ponta. Tem uma linha aqui sobrando. Aqui a minha gola. E vou fazendo a mesma coisa do outro lado. Aqui, agora, eu vou ter que fazer isso. Ó, tá vendo como já ficou dobradinho lá, ó? Isso aqui, ó, tá vendo? Lá no cantinho, ó. Fica dobradinho. Aqui eu tenho que marcar minha barra. O forro, deixa eu fazer assim, ó.
Tá vendo lá, ó? Ficou, tá vendo? A gente costurou aquele negócio, ficou dobradinho. Aí aqui, ó, a barra. Eu venho marcando a barra. Isso daqui vai ficar dobradinho por cima, tá? Ó, ficou pronto ali, ó. Não preciso mexer em nada aqui, ó. Tá lá no cantinho. Aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar aqui nesse buraco e vou ter que virar. Eu vou ter que dar os pontos aqui, ó. Ou eu passo costura e faço pesponto, faço uma barra pespontada, o que não vai ficar bonito. Ou eu faço tudo isso aqui agora à mão. Então, assim, o que que é a mão, né? Então, um casaco mais chiquezinho, essa parte aqui nós vamos fechar. Vou fechar essa abertura aqui à mão. Se tiver uma sobrinha aqui, eu dou uma preguinha aqui, que tem a prega no centro das costas, certo? Aí, aqui, eu vou fazer a mão, essa bainha aqui. E essa parte onde tem as costuras, eu vou pegar por dentro, que pegue do lado de cá também e fique preso. Porque se eu não fizer isso, isso daqui vai ficar fazendo assim, ó. Ô, desculpa, gente. Tava fora. Vamos de novo, ó. Lá, ficou aqui e aqui. Então, eu vou ter que prender essa parte aqui na costura aqui. Eu vou ter que fazer uns pontinhos à mão invisível embaixo, por dentro. Porque senão, o que que vai acontecer aqui, ó? O que que vai acontecer? Isso daqui vai ficar dobrando por baixo. Mas se eu não fizer, se eu não prender, isso daqui vai ficar desbeiçando assim, ó. Entendeu? Vai ficar redondo aqui, vai ficar desbeiçando. Então, essa parte do acabamento à mão é o que nós vamos fazer agora, certo? Gente, o casaco é demorado, né? Olha que eu fiz em duas partes ainda. Se eu tivesse posto o corte tudo junto aqui, seria uma catástrofe. Aqui eu também tenho que fazer aquele quadradinho, né? Cortar o cantinho aqui pra não... Assim, ó. Pra formar o quadradinho aqui pra, né, ficar bonitinho. Botão nele. Aí aqui tem que passar, né, pra ficar bonitinho. Botão nele, ó, eu vou já... Aqui, ó, o bolso ficou aqui, né, o bolso. Deixa eu pôr ele assim de lado. Botão, eu vou colocar... Como eu fiz pra pôr vários botões, eu vou colocar esse botão de coco. Porque ele combina. Ele é botão de coco, gente, feito de coco. Coco, coco, coco. Olha como que ele é um botão. No Brasil não dá muito valor, né? Porque o coco é um produto natural, comum no Brasil, tem muito, né, em várias regiões. E esses botões de coco, o Brasil não dá muito valor. Ele né, porque pra nós aqui é barato, mas se você vai em outro lugar, vai na Europa, por exemplo, esse botão é bem caro. Por quê? Porque ele é natural. Então ele não é plástico, né? Olha como que ele fica bonito. Certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai dar no meu casaco, né? Vai ficar bonito esse botão. A gente não dá muito valor nele, mas ele é um botão natural, né? Ele não é plástico, ele não tem petróleo, ele é ecológico. Então, é o botão que eu vou usar, tá? Agora eu vou pegar a câmera, posicionar de novo para eu fazer essa parte à mão e mostrar um pouco para vocês. Agora aqui, ó, meninas, eu vou entrar aqui, eu vou marcar os pontos, eu vou pôr alfinetes aqui, assim, ó. O alfinete aqui, essa costura com essa, né? Aí, cadê o centro das costas? Aqui eu tenho que, né, fazer aqui, tem que ter a mesma margem, né? É só, no meu caso, eu vou acompanhar nas listras. Mas tem que ter a margem aqui. Aqui, né, eu tenho que ter a margem que eu preciso, né, de 4. Aqui já ficou aquela dobrinha que eu falei pra vocês. Esse daqui vai ficar assim, ó, né, por cima. Aqui a dobra, tem que ver se tá certinha a minha medida. Agora eu vou pegar por esse buraco aqui, ó, e eu vou entrar lá dentro pra eu prender essa barra aqui, ó. Aí eu entro, tiro o alfinete. Bem aqui, ó, costura com costura, né? Eu já marquei a barra, tá vendo? Aqui, ó, costura com costura, e eu vou dar pontos aqui pra segurar. Vou dar pontos aqui, ó. Eu posso fazer a barra inteirinha aqui agora. Aqui, ó. Que eu tenho que fazer ainda a bainha, né? Agora, eu vou dar só ponto aonde tem as costuras.
aqui, ó. Aí eu prendi aqui, ó, prendi, tá vendo? Prendi. Aqui já tá preso pela costura. Gente, eu não cortei isso aqui? Ai, Jesus. E agora eu faço o mesmo em todos os pontos de costura, ó. Eu vou fazer aqui também. Vou entrar aqui pelo buraco. Vou entrar com a minha mão, tirar aqui o que já tá marcado aqui. Vim aqui pra fora e fazer a barra. Prender na costura. Isso tem que ser feito, não adianta. Se ele é forrado, não basta só simplesmente forrar e desvirar. Porque senão, né, vai desbeiçar isso aqui. E se o tecido for assim, um tecido meio assim, meio lá, meio cá, né, que ele não vinque direito, você vai ter que fazer essa bainha inteirinha por dentro, à mão. Ou pespontar, né, como eu falei pra vocês. Ah, eu vou pespontar na máquina, fazer a barra na máquina. Pode também, né? Isso não impede. Ó, ficou assim. E agora eu vou fechar a abertura, ó. Ficou preso lá, ficou preso cá. E agora eu fecho a abertura aqui. Eu venho aqui, ó, no centro, juntando as minhas... Gente, eu tô com... O meu casaco tá no meio do tripé. Aqui, ó, aqui assim tá o tripé. Dá pra ver? Dá. Aí eu venho aqui a minha barra, né? Deixa eu deixar ela marcada aqui. Aí eu venho aqui, ó, abertura. Então, olha, quando você vai fazer essa barrinha aqui, você tem que dobrar, ó. Ai, Jesus, não consigo colocar aqui pra vocês verem, ó. Vocês têm que colocar aqui, ó, dobrar a margem que seria da barra, né, de 1 centímetro, 1,5 centímetro, com aquela barra, levar lá pro alto e vir fazendo a bainha aqui, né? Isso é importante. Então, eu vim fazendo aqui a bainha com pontos invisíveis para você fechar, tá? E pegar aqui, eu já cheguei aqui, tá? Ó, gente, como é que eu vejo isso aqui? Eu já não consigo mostrar direito para vocês. Eu já... Aqui chegou, eu dei aquela preguinha, deixa eu tirar aqui. Ó, já chegou aqui, eu dei a preguinha, tá? E já prendi aqui na costura da parte de trás para ficar preso e não ficar desbeiçando. E aqui é só isso. O importante quando você for fazer a barra é que você tem que fazer ela lá em cima. Você chega o tecido para lá para você fazer, né, dobrar a margem certinha e ir fazendo aqueles pontos invisíveis. Eu tô correndo aqui porque, ai, Jesus, eu não tô conseguindo e tá acabando a bateria da minha câmera. Ó, é isso aqui, certo? Você fez, deixa eu ver, deu pra enxergar? Acho que deu, né, gente? É só tô dando essa orientaçãozinha aqui, ó. Aí, ó, uma coisa que eu faço, quando eu vou arrematar, eu jogo a linha lá pra aqui, ó. Porque aí, quando eu corto aqui, eu dou, né? A linha fica lá dentro, ó, fica lá dentro, não fica aparecendo pontinha. Uma coisa importante que eu vou mostrar aqui. Aqui nesse cantinho, pra não ficar assim, ó. Pra não ficar assim feio, tá vendo? Esse cantinho que a gente dobrou. Aqui eu vou dar uns pontinhos também, ó. Sabe? Pra ver se eu consigo focalizar. Ai, vai acabar a bateria a qualquer momento. Meninas, então, o que eu devo dizer aqui agora? Fiquem aqui, ó. Eu vou prender aqui. Só aqui, ó. Só aqui. Só pra não ficar esse carocinho aqui, ó. Agora eu venho com os pontinhos bem miudinhos por baixo. Não sei se tá dando pra ver. Aqui, ó. Eu vou vir aqui de trás pra frente, aqui, ó. Só pra vocês verem. É só pra não ficar aquele carocinho aqui. Ó. É coisica de nada. Entendeu? Pontinhos invisíveis. Ó, pronto. Porque aqui, né, isso aqui vai ficar assim, ó. A barra, ela vai ficar dobrando, a bainha vai ficar dobrando aqui o forro por cima, tá? E aqui fica assim, fica dobrando
Essa parte aqui, ó, vai ficar dobrando, né? Nós vamos passar, então a barra fica dessa forma, tá ok? Olha, fiquem com Deus, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, porque blazer forrado é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Então fiquem com Deus e até a próxima. Esse é o segundo blazer forrado.